a paz do Senhor. Trindade. O que é a Trindade? Quantos Deus ou deuses existem? 3, 2 ou 1? Fica até o final deste vídeo e você vai saber a minha opinião sobre a Trindade. E já peço para que você dê o like no vídeo, comenta, compartilha e se inscreva você que não é inscrito. Em primeiro lugar, quero dizer que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Ela é apenas usada para se referir a Deus, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Os que acreditam na Trindade dizem que há 3 pessoas distintas uma das outras. São 3 seres vivos: Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. E também que o Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. Jesus é a 2ª pessoa da Trindade e Deus é a 1ª pessoa da Trindade. Muitos que não acreditam na Trindade dizem que o Espírito Santo é uma força ativa e nada a ver com um ser vivo espiritual. Tem também quem não acredita na Trindade, mas ele não vê o Espírito Santo como uma força ativa. Apenas o Espírito Santo não é um ser vivo espiritual. É apenas a presença de Deus na vida do crente. Geralmente, para esse grupo, Deus e Jesus Cristo são o mesmo, que existe um só Deus. Veja no meu canal Fabiano Pedroso no YouTube o vídeo Deus e Jesus são a mesma pessoa? Dizem que a Trindade ou a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, foi criação do catolicismo romano. Outros discordam. Só que temos que se basear na Bíblia. Devemos examinar a Bíblia para saber o que ela diz o que é o Espírito Santo, pois sabemos que o catolicismo romano vai na contramão dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que deixei de ser católico quando descobri a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, quando comecei a ler a Bíblia Sagrada. Glória a Deus! Que todo católico fizesse o mesmo. Dizem também alguns que, do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no Ocidente cristão o termo Trindade para expressar a ideia de que a unidade divina existe em 3 pessoas distintas foi Tertuliano. Você sabia que algumas cidades, como a cidade de Trindade, no estado de Goiás, e a cidade de Trindade, no estado de Pernambuco, receberam esses nomes por causa da Santíssima Trindade? Só podia ser coisa da Igreja Católica. Trinidade e Tobago, um país, também recebeu esse nome por causa da Santíssima Trindade. Tem quem acredita que há 3 deuses ou 3 deuses. Outros acreditam que há 2 deuses e ainda tem quem acredita que há um só Deus. Para os que acreditam em 3 deuses ou deuses, dizem que são Pai, Deus, Jesus Cristo, Filho e o Espírito Santo. Os que acreditam que há 2 deuses ou deuses, dizem que são Deus Pai e Jesus Cristo, Filho. Para os que acreditam que há um só Deus, dizem que esse Deus é Jesus Cristo. Também tem quem acredita que há um só Deus, e esse Deus é o próprio Deus, o Criador. E esse Deus não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esse Deus não é Jesus Cristo. A respeito se Jesus Cristo é Deus ou não, veja também no meu canal, no YouTube, o vídeo Jesus Cristo é Deus? O unicista ou antitrinitarista nega a Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo. Para o unicista não existe 3 deuses ou 3 deuses. Para eles existe um só Deus. Para alguns unicistas, o único Deus é Jeová. Para outros unicistas, Deus é Jesus Cristo. Dentre vários versículos bíblicos que o unicista cita para provar que existe um só Deus, e não 3 deuses, ou 2 deuses, ou 3 deuses em um só Deus, vou citar um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse versículo também é usado por aqueles que dizem que Jeová
é o único Deus e que Jesus Cristo existe, mas que não é divino. Para dizer que existe um só Deus, o unicista também cita 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 ao 6, que diz: porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Acreditam alguns que Mateus capítulo 28, versículo 19, não foi colocado na Bíblia por Mateus e que muito menos esse versículo foi falado por Jesus Cristo. Eu não acredito nisso. O unicista batiza em nome de Jesus, Atos capítulo 2, versículo 38, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O trinitário ou trinitarista crê que existe um só Deus, mas dividido em 3 pessoas, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Para o trinitarista, Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 pessoas, ou seja, 3 seres vivos divinos, mas distintos uns dos outros. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para quem Deus falou isso? Deus falou para Jesus Cristo e para o Espírito Santo? Deus falou para Jesus Cristo somente? Deus falou só para os anjos? Deus falou para os anjos e para Jesus Cristo? O trinitário diz que se Deus falava com os anjos somente, quando disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, então o homem não seria só semelhante a Deus, mas semelhante aos anjos também. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Para quem Deus disse que o homem tinha se tornado igual a eles? No episódio da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, Deus falou: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Quem Deus convidou a descer com ele, a Bíblia não fala. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Nós quem? Deus e quem? A Bíblia não fala. Algumas passagens citadas por aqueles que creem que o Espírito Santo é um ser vivo divino. No dia da criação da terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo decide. Atos capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo ensina. Lucas capítulo 12, versículo 12. João capítulo 14, versículo 26. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo guia. João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. E Isaías capítulo 63, versículo 10. O Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo ordena. Atos capítulo 8, versículo 29. O Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti eu, o Pai, me tenho comprazido. Lucas capítulo 3, versículo 22. Apareceu 3 anjos para Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Como no caso de marido e mulher, há existência de 2 pessoas distintas, contudo,
elas se fazem um. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, do versículo 3 ao 4. Nessa passagem, o Espírito Santo foi chamado de Deus. A palavra Elohim significa meus senhores. A palavra Elohim também é usada quando nos referimos a Deus. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. Então essas passagens que eu acabei de ler são usadas por aqueles que creem na Trindade, que creem que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus Cristo e com o Pai. Então vamos à minha opinião sobre o assunto. A verdade é que a Bíblia não diz de uma forma clara e fácil de entender que o Espírito Santo é uma pessoa, e também não diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Pessoa aqui no sentido de que é um ser vivo celestial. A Bíblia nos passa o entendimento que existem três forças distintas agindo no mundo: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A respeito de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7 e Isaías, capítulo 6, versículo 8, que eu acabei de citar, a Bíblia não diz com quem Deus conversou, mas a verdade é que tinha alguém ali com Deus. Deus não estava sozinho. Deus estava com Jesus somente, ou com Jesus e o Espírito Santo. Não creio que Deus estava só com os anjos. Dizer que não tinha ninguém ali com Deus, que Deus estava sozinho, é dizer o que a Bíblia nunca disse. Esse assunto do Espírito Santo, para mim, o irmão Fabiano, e para muitos teólogos, é um mistério. Agostinho de Hipona, um grande teólogo do passado, tentou e esforçou-se exaustivamente por compreender e desvendar este enigma. Após muito tempo de reflexão e meditação, chegou à conclusão que nós, os seres humanos, devido à nossa mente extremamente limitada, nunca poderíamos compreender e assimilar plenamente a dimensão infinita de Deus somente com as nossas próprias forças e o nosso raciocínio. Agostinho, então, concluiu que a compreensão plena e definitiva deste grande enigma, a Trindade, só se dará quando Jesus Cristo voltar, pois com certeza todas nossas dúvidas serão sanadas. A verdade é que existe a Trindade do bem, Deus, Jesus e o Espírito Santo, e a Trindade do mal, Satanás, o Anticristo e o falso profeta. A Trindade do mal ainda não se levantou, não se manifestou para o mundo, vai se manifestar. Sobre esse assunto da Trindade, se o Espírito Santo é uma pessoa ou não, se é um ser vivo, divino ou não, vou ficar com o mesmo pensamento de Agostinho. Para mim, no momento, é um mistério, é um enigma. Não vou bater no peito e dizer: o Espírito Santo é um ser vivo divino. Também não vou bater no peito e dizer: o Espírito Santo não é um ser vivo. Só bato no peito para dizer: o Espírito Santo é real e ele existe, está na vida dos verdadeiros crentes. E Deus não vai salvar só aqueles que têm a certeza do que realmente é o Espírito Santo. E, independente se a Trindade existe ou não, se o Espírito Santo é um ser vivo ou não, a verdade é que sem o Espírito Santo na vida do homem não há salvação. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. E por mais que eu tivesse a certeza que o Espírito Santo não é um ser vivo,
mas uma espécie de força ativa, ou a presença de Deus, eu batizaria as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para você, o que é o Espírito Santo? É uma força ativa? É uma pessoa? O que você pensa a respeito da Trindade? Comenta aí, amém?